Queridos irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de ouvir aqui, se nós já pegarmos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus vai dizer assim, que naqueles dias, logo após o apedrejamento de Estevão, o primeiro diácono que morreu apedrejado por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Então, naqueles dias desse grande apedrejamento, e comandado por Saulo, um anjo do Senhor falou a Filipe. Eu já queria parar por aí, para mostrar para você nessa noite que Filipe, a palavra Filipe no hebraico, e tanto no hebraico quanto no grego, significa aquele que ama cavalos. E o que significa amar cavalos? Qual o significado que isso teria para nós? Significa que, na Sagrada Escritura, na mentalidade bíblica, amar cavalos significa amar aquela vida lá na escravidão do Egito, porque apenas os egípcios é que tinham cavalos. Então é amar o passado, é amar a vida de escravidão, é amar aquela vida lá no Egito como escravo. Isso significa, por isso que Filipe vai perguntar para Jesus assim, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer, mas Filipe, tu estás há tanto tempo comigo e ainda não conheces o Pai? Aquele que me vê, viu o Pai. Porque Filipe ainda estava preso na sua vida antiga, preso nas coisas desse mundo, preso numa vida, uma vida como aquela vida do Egito, ou seja, uma vida de paganismo e uma vida cheia de pecados, como viviam os egípcios. Foi preciso que ele fosse formado por Jesus, foi preciso que ele fosse transformado por Jesus, foi preciso que ele ficasse 3 anos com Jesus e aprendesse a ter uma intimidade com o Senhor, ao ponto de ver Jesus e contemplar em Jesus o rosto misericordioso do Pai, e como vai dizer a carta aos Hebreus, Jesus que é o esplendor da glória do Pai. Então Jesus foi apresentando a Filipe quem ele era, para que Filipe também conhecesse o Pai. E a partir daí, Filipe foi sendo transformado, e ao invés de amar cavalos, ou seja, aquela vida de escravidão no Egito, Filipe se apegou ao Senhor Jesus. E passou a amar não cavalos, mas amar aquele que monta no cavalo, como vai dizer o livro do Apocalipse. Ou ele vem montado num cavalo branco. Filipe então trocou o cavalo por aquele que monta no cavalo, por aquele que é mais forte do que o cavalo, aquele que domina o pecado e que domina esse mundo, que é o próprio Jesus. E nessa leitura de hoje, nós contemplamos aquilo que Filipe se tornou. Filipe se tornou um homem íntimo das coisas de Deus. Por isso que Filipe, olha o que diz a palavra de Deus, um anjo do Senhor falou a Filipe. O anjo foi até Filipe para falar com ele, para trazer para ele aquilo que ele precisava fazer, qual era a sua missão, aquilo que os céus mandavam para Filipe, aquilo que os céus estavam determinando agora para a vida de Filipe, mas isso só poderia acontecer se Filipe estivesse numa intimidade profunda com Deus. Que o coração de Filipe estivesse inteiramente voltado para Deus. Aqui está o grande segredo de nós realizarmos uma missão que Deus nos deu. E hoje nós estamos celebrando 17 anos de uma missão que o Senhor confiou a vocês mães, a vocês mulheres. Só que para manter uma missão e viver uma missão que Deus nos confiou, sem intimidade com Ele, nós não damos nenhum passo para frente. Nós não vamos nem para trás e nem para frente, nós ficamos patinando sem sair do lugar. É como um carro atolado no barro, que não vai para frente nem para trás. E nós não vemos a nossa oração avançar, nós não vemos a nossa missão avançar, porque nós perdemos a intimidade com o Senhor. É Jesus que vai dizer lá em João 15, já não vos chamo mais servos, mas vos chamo de amigos. E o que é o amigo na Sagrada Escritura? O amigo na Bíblia, nós contemplamos a amizade com Deus na pessoa de João.
João, na última ceia, no capítulo 13, enquanto os discípulos estavam lá discutindo para ver quem seria o traidor, qual foi a atitude de João? Deitou a sua cabeça no peito de Jesus. Só que no grego não está escrito peito. O evangelho que foi escrito no grego está escrito que ele estava no seio de Jesus. E o que é o seio na Sagrada Escritura? Uma mulher revela os seus seios no momento de grande intimidade com seu esposo e para amamentar os seus filhos. Ou seja, é um momento de intimidade. Quando ela amamenta uma criança, é coração com coração, porque o coração da criança está no coração da mãe. E ao mesmo tempo os olhares que se cruzam, e ela dá para a criança, para o seu filho, aquilo que ela mesma está produzindo, aquilo que sai dela. Então, quando a Bíblia diz que João estava com a cabeça no seio de Jesus, significa que ele estava bebendo dos segredos de Jesus. Isso é tão verdade que quando Simão Pedro diz: João, você que está aí no peito de Jesus, pergunte para ele quem vai ser o traidor. Jesus disse: é aquele que vai comer comigo o pão, aquele que molhar o pão no molho. Mas Jesus não disse para os outros apóstolos, para os 11. Jesus disse apenas para João. Só João sabia. Porque aquele que é íntimo com o Senhor conhece os segredos do coração de Deus. E nessa noite o Senhor vos reuniu aqui, mães, porque Ele quer trazer vocês ao coração dEle, ao peito dEle, e revelar para vocês os segredos que está no coração de Deus. O Senhor está me dizendo que 2 coisas Ele quer fazer com vocês hoje, mães: colocar a cabeça de vocês no peito dEle, para que vocês possam ouvir a voz do Senhor, vos encorajando, dizendo: não desista, porque muito eu tenho a fazer nas vossas famílias, por causa da vossa oração. Mas muito mais do que vos falar ao coração, o Senhor quer trazê-las para descansar no peito dEle, como uma ovelha descansa no peito do pastor. Porque a luta de uma mãe intercessora não é uma luta com armas de fogo, mas é uma luta com joelhos no chão e lágrimas que chegam ao coração de Deus. É isso aí. Então a nossa luta, a luta de vocês, é muito mais do que a guerra de um grande exército. Porque enquanto, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, que vão lutando uma com a outra, estão lutando contra homens, vocês não. Estão lutando, como diz São Paulo aos Efésios no capítulo 6, estão lutando contra os espíritos do mal espalhados nos ares. Então a luta de vocês não é contra a carne, a luta de vocês é contra o mundo espiritual do mal. Então as armas que Deus dá para uma mãe, a primeira arma que Deus dá para uma mãe intercessora é a autoridade de mãe. Aquilo que uma mãe abençoa está abençoado. Por isso que uma mãe nunca poderia deixar de abençoar os filhos, nunca. E se tem uma coisa que uma mãe deve prestar muita atenção, é nas suas palavras, para não amaldiçoar os próprios filhos. E às vezes amaldiçoam não porque desejam amaldiçoar, às vezes no momento de raiva, no momento de ira, acaba falando coisas que são palavras de maldição. Nada vai dar certo para esse menino, amaldiçoou. Então o que precisa fazer? É quebrar a maldição com a oração e com a bênção. A palavra abençoar, do latim benedicere, significa falar bem. Quando Deus nos abençoa, Ele está falando bem de nós na Trindade. E quando uma mãe ou um pai abençoa os filhos, na verdade eles estão falando bem dos filhos com Deus. E Deus derrama a sua graça. A palavra abençoar ainda no hebraico vem de beraká, da mesma raiz de beré, que é joelho e ao mesmo tempo piscina. Então o que é a bênção na cultura bíblica? É quando uma pessoa se põe de joelhos, Deus derrama sobre ela uma piscina de bênçãos e de graças. Então quando uma mãe se coloca de joelhos para levantar a sua casa, levantar a sua família,
na verdade, ela está derramando sobre a sua casa uma chuva, uma piscina de graças e de bênçãos. E toda bênção está ligada à fecundidade espiritual. Então, quando uma mãe abençoa os filhos, ela está pedindo a Deus que Deus tire todos os limites que possam impedir os seus filhos de avançarem, tanto na vida espiritual, como no trabalho, numa vida frutífera, no matrimônio dos filhos, na educação dos netos. Então é muito séria a missão que Deus vos confiou. Só que para levar essa missão à frente, é preciso ter aquilo que Filipe tinha, uma intimidade com Deus, ao ponto de ouvir o anjo do Senhor. Olha, um anjo do Senhor falou a Filipe. Significa que Filipe estava ouvindo o anjo do Senhor porque ele tinha intimidade com Deus. Diga comigo: Senhor, eu quero também ter intimidade com os céus, ter intimidade com Deus, de ouvir o comando de Deus. E olha o que o anjo disse para Filipe: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Olha a missão que Deus estava confiando a Filipe. Não é à toa que a palavra de Deus traz esse detalhe, uma missão que era descer de Jerusalém para Gaza. Na Bíblia, nunca nós fazemos o movimento de descer. Na Bíblia, o movimento sempre deve ser o movimento de subir. Da mesma forma que nós não saímos do dia e entramos na noite, porque o livro do Gênesis vai dizer: houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Ou seja, na vida espiritual, nós nunca passamos do dia para a noite. Nós sempre passamos da noite para o dia, da morte para a ressurreição. Então, na Bíblia, subir significa ir para o lugar da presença de Deus. Por isso que os judeus rezavam no monte, porque o monte, a montanha na Bíblia, é o lugar alto, é o lugar da presença de Deus, onde Deus se revela. Quando o Senhor diz através do anjo para Filipe: desce de Jerusalém, e Jerusalém é a cidade da paz, é a cidade que Deus escolheu, é a cidade que na cultura bíblica Deus fala e Deus se manifesta, é o lugar onde Deus põe os seus pés. Então, sair de Jerusalém e descer para algum lugar significa sair da presença de Deus e ir para o lugar baixo, que é o lugar do pecado. Tem duas cidades na Bíblia muito conhecidas como o lugar do pecado, que são as cidades de Sodoma e Gomorra. Onde situa Sodoma e Gomorra? Situam à beira do mar Morto, onde não tem vegetação, onde não tem plantação, porque quanto mais alto na Bíblia é o lugar da presença de Deus, quanto mais baixo na Bíblia, mais longe de Deus nós estamos. E longe de Deus não há frutos, nada nasce, tudo que planta não nasce. O único fruto que existe em Sodoma e Gomorra é um fruto grande e oco por dentro, sem nada. Não é nem como o nosso coco, porque o coco ainda tem a água e tem aquela carne do coco, que a gente ainda pode comer. Agora, o fruto que nasce em Sodoma e Gomorra só tem beleza externa, por dentro não tem nada, para dizer para nós que nos lugares baixos nós não podemos produzir frutos, porque nós estamos longe de Deus. Então, o que Deus queria com Filipe? Você vai sair agora do lugar alto e vai para o lugar baixo, o lugar do pecado, porque eu tenho uma missão para você. E qual foi essa missão? Olha o que diz a palavra de Deus. Não dorme não, minha gente. Eu sei que um friozinho desse é bom para dormir, né? Mas não tira o olho aqui do padre não. Quem dorme na pregação do padre Eduardo, ele dá 3 anos a mais no purgatório. Então é melhor, sabendo que um dia para Deus é como 1000 anos, então 3 anos a mais, a coisa fica feia. E olha o que diz a Sagrada Escritura, eu não sei se você prestou atenção, mas olha o que diz: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Então o padre já explicou que é o lugar
do pecado, o lugar longe de Deus, era o lugar que Filipe deveria ir. Só que a Bíblia continua: o caminho é deserto. O caminho é deserto. O que é o deserto na Bíblia? É o lugar do grande perigo dos escorpiões e das serpentes. É o lugar onde não tem fruto. É o lugar onde Jesus venceu Satanás. É o lugar da tentação. É o lugar onde não se planta, onde nada nasce. É o grande deserto. E por que o anjo falou isso para Filipe? Para dizer que a missão dele não seria fácil. A missão de descer, porque a missão de Filipe não era ficar lá, era descer para tirar alguém do lugar baixo, tirar alguém do deserto e levar essa pessoa para o lugar alto e transformar o deserto daquela pessoa em jardim. Essa era a missão de Filipe, nada diferente da missão de você como mãe intercessora. O que é a mãe intercessora? Se eu posso assim dizer para vocês, vocês sabem muito mais do que eu, porque vocês são as mães intercessoras. Mas o que nós poderíamos dizer? Quando uma mãe se coloca de joelho, ela está indo para o lugar baixo, como Filipe. Ela está ficando pequena, ela está repetindo aquele gesto que Jesus fez na última ceia. Ele se colocou de joelhos diante dos seus discípulos, para lavar os pés deles. E por que Jesus fez aquilo? Para tirar a sujeira dos pés dos seus discípulos. Quando uma mãe se coloca de joelhos, ela está de joelhos para fazer o maior serviço que ela pode fazer para a humanidade: lavar os pés da morte que estão nos seus filhos, na sua casa e naqueles pelos quais ela está orando. Então ela está descendo como Filipe desceu. Ela está saindo das alturas, indo para lugar baixo, para tirar a poeira da morte, do pecado, da vida dos seus e da vida daqueles que elas estão orando. Porque o caminho é deserto. Vocês sabem muito bem que a missão de vocês não é uma missão fácil. Ou é? Se está fácil, está errado, hein? É uma missão árdua. É uma missão de permanecer de joelhos para que outros permaneçam de pé. É uma missão de ferir os joelhos para que os pés daqueles pelos quais vocês oram permaneçam firmes no caminho. É uma missão, a mesma missão da Virgem Maria, que orava pela missão do seu filho Jesus. É a mesma missão de Filipe, de descer para ir ao encontro de alguém que está precisando. E olha, vamos continuar, porque senão a gente fica a noite toda falando, né? Filipe levantou-se e foi. Aqui está a segunda atitude de quem recebe de Deus uma missão. A primeira coisa que nós precisamos na missão, o que é? O padre já disse, é ter o que com Deus? Intimidade, deitar a cabeça no peito de Jesus. A segunda coisa que precisamos é a obediência a Deus. Olha o que diz a palavra: Filipe levantou-se e foi. O anjo veio, falou o que ele precisava fazer, ele nem questionou. Será que vai dar certo? Mas o que eu vou fazer lá no deserto? Que missão difícil é essa? Não, eu quero ficar aqui em Jerusalém, não quero descer para Gaza, não. Não, levantou-se e foi. Esse levantar-se na Bíblia significa que ele tomou uma decisão e foi como alguém ressuscitado, acreditando na palavra de Deus. Levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro. O eunuco na Bíblia é alguém que foi castrado, porque ele trabalhava com as mulheres do reino. Então, para que não houvesse nenhum tipo de traição com as mulheres do reino, e nem com a rainha, o rei mandava castrar. E castrado não podia nem frequentar o templo e nem a sinagoga se ele fosse judeu. Então era alguém, o que significa alguém castrado na Bíblia? Significa alguém
que não produz, alguém que não tem descendência, alguém que não é fecundo em nada do que faz. Sendo que o Antigo Testamento ainda fala daqueles que não são fecundos, e ainda amaldiçoa o eunuco, dizendo que ele não pode nem rezar com os irmãos, porque ele não é fecundo, ele não vai concretizar e nem eternizar o seu sangue e a sua descendência, porque ele foi castrado. Apesar de ser um homem importante, porque trabalhava com a rainha, cuidava de todos os tesouros da rainha, mas era alguém infrutífero, alguém que vivia no deserto. Agora nós entendemos por que Filipe foi enviado ao deserto, porque ele precisava encontrar alguém que estava vivendo um profundo e eterno deserto na alma, e esse eterno deserto na alma era esse eunuco que não tinha nem nome. A Bíblia não fala nem nome, e se a Bíblia não fala o nome dele, significa, o que é o nome na Bíblia? É a identidade da pessoa. Alguém sem nome na Bíblia é alguém sem identidade. Esse homem não podia produzir nada, esse homem era infértil, esse homem, ele não era fecundo em nada do que fazia, e para piorar a sua situação, era alguém sem identidade. Era chamado apenas por aquilo que ele fazia e não por aquilo que ele era realmente. Era alguém perdido na vida, que vivia por aquilo que fazia e não por aquilo que era. E foi a este que o anjo do Senhor enviou Filipe. E ele tinha ido para Jerusalém adorar a Deus, mas nem no templo ele poderia entrar, porque ele era eunuco. E estava voltando na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, mas sem compreender nada, com o coração endurecido, com o coração julgado, com o coração definido pelos outros. Minha gente, a pior coisa na vida é nós sermos conhecidos por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, e não por aquilo que nós somos, porque nós nos tornamos personagens e não pessoas, e começamos a viver um profundo e um grande teatro, porque nós precisamos colocar máscaras, não essas que vocês estão usando, para passar-se por uma coisa que nós não somos, porque nos valorizam por aquilo que fazemos e não por aquilo que nós somos. É muito triste uma pessoa viver assim. E esse eunuco vivia sendo conhecido como eunuco. Você já imaginou a gente passar na rua, pelo menos os homens, né? Passarem na rua e as pessoas disserem, esse aí é um castrado. Ia ser uma situação muito difícil, né? Agora imagina esse eunuco com dinheiro, porque trabalhava com a rainha, mas julgado pelas pessoas, com o coração endurecido, frio, entristecido, sem sonhos, sem esperança, porque olhava para o futuro e não via futuro, porque não tinha descendência, não tinha família, tinha tudo que a rainha podia lhe dar, mas não tinha alegria de ser inteiro. E foi a esse homem que Filipe foi. O anjo disse, se aproxima agora do carro dele. Filipe se aproximou, ele estava lendo a Sagrada Escritura, o profeta Isaías, capítulo 53, e Filipe diz, por acaso você está entendendo o que você está lendo? A resposta dele, mas como? Se ninguém me explica. E foi aí que Filipe disse para ele, que aquilo que ele estava lendo falava de alguém que podia transformar a vida dele, e essa pessoa era Jesus. Filipe o evangelizou, ele já pediu para ser batizado, foi batizado, e logo em seguida a missão de Filipe terminou, e ele voltou para onde o anjo do Senhor disse que ele deveria voltar. Por que eu contei tudo isso? Porque você, mãe intercessora, e quem sabe você, mãe que ainda não é, mas quer se tornar, o Senhor quer confiar a você essa mesma missão que confiou a Filipe, de ir aos lugares desertos com a sua oração, de evangelizar pessoas com a sua oração, de interceder pelos filhos, sim, de ser mãe dos próprios filhos, sim, mas o Senhor vos chama a ser mãe, não só dos filhos que vocês geraram, mas a serem mães de toda a igreja que precisa de intercessão. E a grande recompensa de uma mãe que intercede no seu silêncio, no seu quarto fechado, ou na igreja diante do Santíssimo Sacramento, é uma recompensa que ninguém pode dar, só Deus vai dar,
quando vocês chegarem na eternidade e verem lá muitas pessoas que vão vos receber e dizer: eu só estou aqui porque um dia você rezou por mim, até mesmo sem me conhecer. A sua oração me salvou, a sua oração me trouxe para cá, a sua oração alcançou o coração de Deus e eu fui coberto de misericórdia e é por isso que eu estou aqui. Essa vai ser a grande recompensa. Uma oração cotidiana, a nossa força, a força da nossa oração não está nas palavras. A força da nossa oração está na intensidade da nossa fé. Quando nós depositamos aquilo que nós temos no coração de Deus. E o Senhor quer vos levar a lugares desertos. Pedir a Deus a graça da escuta. Me mostra, Senhor, por quem eu devo rezar. Isso se chama intercessão profética. É rezar pedindo a Deus para revelar quais as intenções pelas quais eu devo rezar. É pedir a Deus para mostrar por quem que o Senhor quer que eu reze hoje. Quais são os filhos que o Senhor quer me dar nessa noite, para que eu possa entrar na batalha e tirar essa pessoa das garras do mal, das garras do vício, das garras do pecado. É como se, o que é uma mãe intercessora? E esse é o sentimento que o Senhor põe no meu coração. É isso que Deus está me mostrando agora. É como o Senhor me mostra muitas pessoas no fundo de um abismo. E a oração de vocês como uma grande corda chegando no fundo do abismo e tirando essas pessoas de lá. É isso a oração de vocês. Ninguém sabe, ninguém aplaude vocês, ninguém sabe do sacrifício, das penitências, do jejum, da oração do dia a dia, mas Deus está vendo vocês tirando cada pessoa do fundo desse abismo. E muito mais. O Senhor está me dizendo que muitas pessoas deixaram de cometer suicídio por causa da oração de vocês, mães. Vocês deram mais tempo para essas pessoas para se converterem e buscarem a Deus. Você está vendo a missão que Deus está dando? Não é uma missão qualquer não, minha gente. Não é todo mundo que aguenta esse rojão não. É uma missão de lutar contra o mal que quer destruir os filhos. E a missão de vocês começa abençoando, tendo intimidade com Deus, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus diz e anunciando o nome de Jesus. Através da oração, do jeitinho que Filipe fez, apresentando Jesus para essa pessoa, como Jesus vai dizer no evangelho de hoje: aquele que vem a mim, ele apresenta o Pai, e aquele que conhece o Pai e ama o Pai vai até ele, e ele, pela Eucaristia, o ressuscitará, dará a ele vida e vida em abundância. Quando você vem à missa, a Eucaristia que você recebe, mãe, no momento da ação de graças, acabou de comungar, voltou para o seu lugar, já faça isso hoje. Quando Jesus estiver nos seus lábios, na sua boca, volte para o seu lugar e diga: Jesus, o Senhor está aqui comigo, eu estou contigo. E da mesma forma que o Senhor está entrando dentro do meu corpo agora, através dessa Eucaristia, eu quero oferecer todas as graças dessa Eucaristia em favor de fulano de tal. Alcança essa pessoa agora, Jesus, da maneira que o Senhor está me alcançando agora. Queridas, vocês vão contemplar grandes milagres que Deus vai fazer em favor de vocês, para confirmar a oração de vocês que chegam aos céus. Intimidade, obediência a Deus, fazendo sempre aquilo que o Senhor disser para fazer. Agora, o que Filipe fez com esse eunuco? Deu dignidade para ele, devolveu para ele a identidade de filho de Deus. Filipe agora pôde voltar mais tarde, quem sabe para Jerusalém, para glorificar a Deus por aquilo que Deus fez na vida daquele eunuco que nem nome tinha. Era conhecido porque trabalhava pela rainha. Aí está. Eu tenho uma tia e quero testemunhar isso para vocês, é uma grande intercessora há mais de 40 anos.
Ela morava em São Paulo, a única da família que morava em São Paulo. O filho mais velho tinha 3 anos e o mais novo 1 ano. O marido foi assaltado e foi assassinado no assalto. E ela ficou sozinha em São Paulo com uma criança de 1 ano, uma criança de 3 anos. Naquele momento, uma dor profunda: o que eu vou fazer da minha vida? O meu avô ligou, falou: estou mandando um caminhão aí e vou buscar a sua mudança e você vai vir morar comigo, lá em Minas Gerais. E trouxe a filha dele para morar com ele. Nesse momento, ela teve uma experiência com Deus, num grupo de oração, se tornou uma grande intercessora, os filhos foram crescendo, e quando o mais velho ficou adolescente, certo dia, ela os educou na igreja, como creio que você, mãe, também tem educado seus filhos. Esse filho na adolescência disse para ela assim: mãe, eu quero ir para o carnaval, que era o período de carnaval. Ela disse: se eu proibir, mais tarde ele vai querer ir e eu não sei nem se vai voltar, se vai ficar por lá, se vai gostar da situação, daquela situação de pecado, enfim. Eu vou permitir, mas eu já sei o que vou fazer. Ela falou: meu filho, então vá, pode ir. Quando o filho fechou a porta da sala e foi, ela entrou para o quarto e já se colocou de joelhos. A oração dela foi: Jesus, tira do coração, o filho dela chama Douglas, tira do coração do Douglas o gosto por aquilo que ele vai ver lá fora. Passou meia hora, ele voltou, horrorizado com aquilo que ele tinha visto, porque ele viu uma situação lá que ele não gostou de ter visto, e nunca mais. Passou a vida inteira servindo a Deus. Hoje é um homem casado, tem seus filhos, e ainda busca e serve a Deus, porque um dia sua mãe teve a coragem de se colocar de joelhos e dizer: Jesus, tira do coração do meu filho o gosto pelas coisas desse mundo. E se o Senhor fez isso por ela, ela não é melhor que você não. Ele também pode fazer. Você crê nisso? Então olha, diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E grandes coisas através da sua oração. Agora olha aqui para o padre: você crê realmente nisso que você disse? Ou está repetindo igual papagaio porque o padre disse? Não. Mas essa é a nossa missão, minha gente. Essa é a missão que Deus confiou para vocês. Mães intercessoras, 17 anos. E é um número simbólico, viu? O 7 é o número da perfeição e o 1 é o número da totalidade, o único Deus. E 7 com 1, 8, que significa o 8º dia, o domingo que não tem fim, o domingo da ressurreição de Jesus. Então 17 anos Deus está dizendo para vocês que Ele é o único Deus e que a perfeição dele vai alcançar aqueles pelos quais vocês estão rezando. E na vida dessa pessoa será inaugurado o 8º dia, que é o dia da ressurreição de Jesus na vida deles. Se você crê, aplauda Jesus. E é isso aí. Mais do que aplaudir, é a nossa oração chegando aos céus. E é isso que o Senhor quer fazer por nós nesse dia. A promessa de Jesus no Evangelho, e o sacerdote leu com tanta veemência: aquele que come dessa carne, da minha carne, viverá eternamente, não morrerá, não conhecerá condenação, porque se torna um com o Senhor. Então quando você, mãe, recebe Jesus na Eucaristia e que você oferece as graças daquela Eucaristia pelos seus filhos, você está pedindo que os seus filhos também não conheçam a condenação e que vivam para sempre na presença de Deus. Fecha seus olhos um pouquinho. Traga aquelas pessoas que hoje você que está orando por elas. Quem sabe o nome dos seus filhos, mas o nome daqueles outros filhos que foram confiados a vocês. E eu quero rezar com vocês nessa noite.
Senhor, estou impondo as minhas mãos sobre essas mães intercessoras que aqui estão. E quero pedir para elas uma porção dobrada do Teu Espírito. O Teu Espírito que encoraja, o Teu Espírito que põe de pé, o Teu Espírito que nos ressuscita, o Teu Espírito, Senhor, que levanta o caído, que dá ânimo ao abatido, porque o Espírito que elas receberam não é um Espírito de medo e nem de timidez, mas de coragem e de desassombro. Eu estou impondo as minhas mãos e pedindo, fortaleça essas mães, Senhor, para que elas possam ver os frutos da sua oração, para que elas possam contemplar o Teu poder em ação, o movimento do Teu Espírito em ação. Escuta a oração dessas mães que dia e noite choram e oram pelas suas casas, pelos seus filhos. Senhor, eu estou pedindo por essas mães que rezam por filhos com síndromes, essas mães que rezam por filhos com depressão, com ansiedade, com filhos com tendências, meu Deus, ao suicídio. Eu estou pedindo agora uma grande libertação nessas casas, nessas famílias. Que o Teu sangue, Senhor, agora possa alcançar a vida desses filhos, através da oração dessas mães. Eu estou pedindo agora, Jesus, expulsa da vida dessas famílias todo espírito de morte, todo espírito de vício, todo espírito de droga, todo espírito de álcool, todo espírito de suicídio, de depressão, de angústia, de vida sem sentido. Eu estou orando com elas agora, Jesus, e pedindo uma grande manifestação do Teu poder na vida dessas famílias. Tenha compaixão dessas mães que se unem à Tua mãe, Senhor, em oração, e dê a elas, Senhor, a possibilidade de orarem até o fim, sem abandonarem a missão, sem desistirem. Senhor, nós sabemos que o diabo quer fazer na vida dessas mães é levá-las a esquecerem aquilo que elas são, mães intercessoras. E se elas esquecerem isso, meu Deus, as suas casas vão desmoronar. Não permita que elas se esqueçam daquilo que elas são e daquilo que Tu fizeste em favor delas. É o que eu estou pedindo agora, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra nos garante que tudo que pedimos ao Pai em Teu nome, Senhor, nos seria concedido. Eu estou pedindo agora uma grande força para que essas mães possam continuar intercedendo pelos seus filhos e por todos os filhos da igreja pelas quais elas são convocadas e enviadas a rezarem. Abençoa, Senhor, nessa noite, nesse 17º ano do aniversário da missão dessas mulheres. Abençoa-as. É o que eu estou pedindo agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. É interessante que a Bíblia vai dizer que a mulher foi criada para ser um socorro para os homens. No hebraico se diz ezer, socorro. Vocês, além de ser socorro, Deus ainda deu uma outra missão. É a missão de orar e levantar aqueles que estão caídos. Só que deixa o padre dizer uma coisa, não existe aposentadoria para vocês não, viu? Quem falou isso foi o Papa Francisco. O Papa Francisco disse que não há aposentadoria para servos de Deus, aposentadoria para profissionais. Ele disse que o servo de Deus não tem aposentadoria, porque no final da nossa vida nós entregamos a nossa cruz e Deus nos dá uma coroa de glória. Aí está a nossa recompensa. Aí está a nossa recompensa. No final da nossa vida nós vamos entregar para o Senhor uma cruz escrita o nome de todas as pessoas pelas quais nós rezamos. E o Senhor vai nos dar uma coroa de glória com o nome de todas as pessoas que foram alcançadas pela nossa oração. Essa é a recompensa das mães intercessoras. É isso que vocês têm que trazer no coração. E a palavra de Deus vai dizer que até enfermo nós somos guerreiros. Ah, mas eu não tenho força mais para rezar. Mas tem força para oferecer o seu sofrimento, unido ao sofrimento de Cristo, à cruz de Cristo, para salvar as almas. Se a gente não consegue rezar mais com palavras, nós rezamos oferecendo a nossa vida em sacrifício pela salvação das pessoas. Deus tem muitos projetos para vocês, mães intercessoras.
E nessa noite, o Senhor quer abençoá-las, abençoar vocês, dando força, fortalecendo os joelhos e as mãos erguidas para o alto, para tocar nas promessas de Deus. A missão de vocês é como a missão de quem? De Filipe. Descer nos lugares baixos e trazer dos lugares baixos para o lugar alto todas as pessoas que estão vivendo num profundo deserto, sem vida e sem esperança. Diga comigo: obrigado, Jesus. Eu estou entendendo a minha missão. É mais do que orar, é salvar almas através dos meus joelhos no chão. Daqui a pouco nós já vamos para o ofertório. No momento do ofertório, na hora que os músicos cantarem o cântico do ofertório, uma vez que você já fez a sua oferta, não sei como é o costume aqui, enfim. Mas no momento de silêncio, quando você voltar para o seu lugar, você estende a sua mão em direção ao altar e coloque no altar do Senhor todos os nomes das pessoas pelas quais você está rezando. E diga para Jesus: não são meus mais, são teus, porque Ele tem mais interesse em salvar essas pessoas do que nós, não é verdade? É assim que eu rezo, quando eu rezo para as pessoas: o Senhor tem mais interesse em salvar essa pessoa do que eu, então não foi eu que criei essa pessoa, foi o Senhor. Então se vire aí nos 33 e salve essa pessoa. A nossa oração tem que ser respeitosa, sim, mas muito verdadeira. É falar para Deus aquilo que a gente está sentindo. Não adianta falar mentira, minha gente. É falar para Deus o que a gente está sentindo. Senhor, eu estou com medo. Pronto, eu entrego para Deus o medo. É ser verdadeiro na nossa oração. Não carregue nas costas aqueles que só Ele pode carregar. A Bíblia vai dizer, e foi isso que Filipe interpretou para o eunuco: Ele levou sobre si as nossas dores. Ele, não nós, que a gente não aguenta, né? A gente só reza e coloca aos pés dele aquilo que só Ele pode carregar. Finalizando então, diga comigo: eu creio, Senhor, que Tu não és indiferente à minha oração, e que a minha oração, que as minhas lágrimas chegam ao Teu coração. E eu quero orar a partir de hoje com a minha cabeça reclinada no Teu peito. Amém.